essa segunda parte da segunda temporada de Arcane, que terminou ainda mais trágica, pesada e, sinceramente, eu tô abalada até agora. Bora comentar então sobre os novos 3 episódios, parte 2 da segunda temporada e temporada final da animação Arcane, que tem feito tanto sucesso, mostrado como eles conseguem fazer uma adaptação, inclusive de joguinho, e serem tão eficientes, quiçá em criatividade, o maior lançamento de animação nos últimos tempos. Mas antes disso, se você gosta de ilustrações bem feitas, se vestir bem e preços especiais, entre em loja.com.br/Gabi-Xavier para conhecer toda a minha coleção de camisetas com estampas exclusivas que você só encontra nesse link. Uma diversidade incrível para todos os gostos e até para aqueles que querem utilizar camisetas inspiradas nos seus animes favoritos, mas não sair por aí com todo mundo descobrindo que você é um otaku. Depois desse vídeo, clique no link da descrição e confira toda a coleção. Dizer que este último episódio do ato 2 de Arcane segunda temporada foi surpreendente é muito pouco, perto da experiência que foi assistir especialmente aos últimos minutos do episódio 6. Talvez você seja mais um que está com ódio do Jace, talvez você fique pensando, será que personagens inspirados em campeões de League of Legends foram mortos todos de uma vez? Victor, Isha, que também tem base em outro personagem, inclusive fofo, vocês falam Timo ou Temo? Vander, que agora aparece em formato de Warwick, um monstro, o que será que aconteceu com eles? E antes da gente entrar nas teorias, poréns e tudo mais, eu queria voltar a atenção de como, especialmente nesse segundo ato, a história não só foca nos dramas pessoais de Jinx, Vi, Vander e tal, mas aprofunda nessa relação do universo com o arcano, a figura do Hextech. Jace pode ser facilmente visto como um vilão. Eu também terminei esse ato detestando ele e o que ele fez. Mas Jace é uma mente perturbada, que viu e sentiu horrores, demonizando completamente Hextech, tudo vinculado a ele, e o máximo ápice, ícone disso, naquele instante, era o seu ex-amigo Victor. Mas calma, a gente tem muito o que falar sobre todo esse desenvolvimento e como o segundo ato deixou ainda mais confuso o roteiro de Arcane, que apesar de complexo nesse instante, continua sendo brilhante. A coisa ao mesmo tempo que ficou mais confusa, ela também ficou bem mais pesada. Adicionando um culto de uma outra localidade também, que é uma sub-história, que eu não sei se eles vão jogar isso para um spin-off, porque é uma trama tão inicial que eu não vejo como é que eles vão desenvolver nos próximos 3 e finais da temporada. Mas, em questão de desenvolvimento dos personagens, ou das personagens principais, especialmente Jinx e Vi, aí eu acho que eles estão seguindo muito bem. Que comeback incrível! Eu achando que eles estavam construindo o Warwick, que é um champ dos primeiros, inclusive, de League of Legends. Eu não sei se eles vão manter como o próprio Warwick. Não sei, me digam vocês que sabem mais das coisas e detalhes deste universo. Mas eles trouxeram o lobão criado, monstro criado pelo Singed, o cientista ou alquimista dessa história em Arcane, como o Vander. O corpo, que já estava ali, na minha concepção, sem vida, e numa tentativa de reanimá-lo, ele conseguiu trazer a vida corporal de volta, mas a mente ficou perdida entre a mente do monstro e do homem, que ainda estava ali com pequenos fragmentos de memórias reativados e mais controlados quando ele entrou em contato com as filhas, quando ele conseguiu ver a Jinx, que pra ele era Powder, quando conseguiu ver a Vi, e as duas dando um abraço nele. Nossa, gente, eu não esperava por esse retorno, nem o flashback que a gente teve com Vander, Silco, novinhos e a mãe das meninas também, dando a entender que não só ela era parte dessa resistência de Zaun, mas também ela era uma grande amiga dos dois. Fica implícito nesse momento de flashback que o Vander tinha um sentimentozinho ali pela mãe das meninas, mas sempre muito respeitoso. Ela já tinha um caso, é óbvio, com o pai delas, inclusive conta ali que estava grávida, mas conta primeiro para eles, para os amigos, ou talvez para o Vander especialmente, do que para o pai. E esse resgate de narrativas acontece de maneira bem emblemática justamente quando as duas irmãs se unem novamente. Unidas por uma mesma pessoa, por uma mesma figura paterna, pela esperança de resgatá-lo, de achar Vander, de trazê-lo de volta à sanidade. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, que vemos uma Jinx se reconstruindo em humanidade, no senso de família com Isha, uma Vi que, entretanto, escurece os cabelos, luta no submundo, liberando sua raiva, frustração, quando as duas se encontram com um Vander distorcido, a lembrança
É do nascimento daquela família que as duas faziam parte e que acabou dissolvida por causa de tantos problemas sociais e políticos em que todos estavam envolvidos, culminando, veja bem no presente, nas duas irmãs tal como estavam. Mas é bom você ver um olhar tão mais sereno do Vander, do próprio Silco, fazendo seus planos sem nenhuma cicatriz no rosto, um sorriso tão mais gentil, sem aquela emergência, sem aquela mágoa de um amigo contra outro, uma carta do Vander pedindo desculpas pro Silco que nunca foi encontrada. Tantos detalhes que vieram nessa segunda parte que, gente, sinceramente, eu até deixo suspensa alguma das minhas várias dúvidas sobre o tal culto da Rosa Negra, sobre o próprio Arcano, o meu ódio contra o Jace no final dessa história, porque tá trilhando o caminho para uma resolução. Tecnicamente, a segunda parte continua sendo impecável. Como em cinematografia, Arcane consegue manifestar todas as ideias e sensações que precisa. A Jinx vinculada às cores, à confusão, à fantasia, à loucura, às explosões. Ou como o episódio 4 abre todo em azul. O azul que vai tomando as ruas de Zaun, que vai tomando o cabelo daqueles que seguem Jinx, a sua figura e tudo que ela representa, mesmo que a própria Jinx estivesse, ela mesma, afastada e precisando de um resgate. Resgate esse, aliás, que quando ela chega se sentindo heróica para resgatar aquelas suas seguidoras, é um acalento que ela recebe, é um afago silencioso, é uma forma sutil de dizerem obrigada por tudo e a gente também tá aqui por você. E o drama de Piltover Zaun, que ficou ainda mais agora aflorado com o controle da facção da Ambessa, com um certo ali ok do conselho e consequentemente da nova presidente do conselho, da Kate, que vira uma parceira da Ambessa durante muito tempo, mas começa já essa história se questionando e já arranjando um novo affair para conseguir cobrir ali a Vi que ela tinha se separado, mais introspectiva, se culpando, se perguntando se estava fazendo a coisa certa. Ela já começa esses 3 episódios em dúvida. O que é bom porque eu achei que ela ia descer ladeira abaixo e entrar de uma forma diferente da Jinx, mas numa dissociação de si mesma, se perder dentro de quem ela sempre foi, por causa do seu luto, por causa do seu ódio. Isso até aconteceu, mas ela já entrou numa jornada de recuperação. Ela se associou a Vi e traiu a Ambessa para conseguir continuar trilhando o que ela acha que é correto. Dos mistérios que aconteceram, a gente teve um desenvolvimento maior do Victor, que realmente foi trabalhado como um grande messias. Ele utilizava o contato que ele teve com o Arcano para conseguir curar essas pessoas. De alguma forma ele conseguia acessar o corpo, a mente dessas pessoas e curá-las numa maneira meio metafísica, não é muito explicado. Se vocês quiserem entrar aí ou trazer uma explicação de alguém que trouxe isso analisado de uma maneira mais profunda, eu aceitaria. Eu tô assistindo Arcane de uma forma mais, assim, trivial. E aí, naturalmente, algumas dessas explicações mais complexas eu acabo perdendo. Eu não sei se a terceira parte vai fechar todas essas pontas. Idealmente, eu acho que eles deveriam, até porque eu acho que o espectador, em geral, ele é casual. E a gente não precisa ter essa expectativa ou currículo de ver vários vídeos ou matérias explicando o que a série não explicou para entender qualquer coisa. Mas eu dou crédito a Arcane de saber fazer muito bem esses fechamentos de ponta até o que a gente teve de histórico e aguardando que esses 3 episódios finais façam os acertos que precisam ser feitos narrativamente falando. Porque há isso, o próprio uso do Arcano, de como o Jace foi corrompido por alguma outra coisa quando entrou em contato com o Arcano e se transformou, ou seja, ele é praticamente o inverso do que o Victor criou. Inclusive, ele teve raiva do próprio Victor, ele foi contra ele. O que matou ele, pelo visto, acabou com a comunidade hippie, acabou com o negócio lá do Vander que tava ficando mais calmo. Se alguém tinha raiva da Ambessa, você passou por cima com um caminhão e agora a gente odeia você mesmo. Aliás, cadê o Heimer? Bem, para além dos sumiços de Echo e Heimer, que também entraram em contato com o âmago do Hextech junto com o Jace e não retornaram, ainda sobre o Victor, não que você precise ou que nós precisemos ter alguma base do que são esses campeões, personagens de League of Legends para tentar teorizar em cima de Arcane, mas já fazendo isso, o Victor já existia, era um dos nova geração ali na época que eu fui parando de jogar LoL, e ele era diferente. Eu nunca li a lore dos personagens, perdão se isso era muito errado, mas ele tinha um corpo mais de maquinário, um aspecto físico que se diferencia demais do que víamos na série até agora, para
para dizer que foi apenas uma adaptação e uma coisa correspondia à outra. Se a sua mente estava completamente numa outra dimensão enquanto ele trabalhava, inclusive quando ele foi teoricamente morto pelo Jace, não poderia essa mesma mente e existência dele ter ficado presa neste mesmo lugar e ser, portanto, recuperada de alguma outra forma? Mas também tem o mistério do próprio alquimista, do Singed, que tá tentando, através desse experimento de vários outros, trazer de volta à vida uma outra personagem. Eu só tenho referência até certa season de League of Legends, se vai ser uma personagem original, se é que essa personagem, no caixão da Branca de Neve, ela vai ser alguma personagem que já existe em LoL, ou se isso ainda vai ser trabalhado nessa temporada ou nessa série de Arcane, como eu falei. E ainda sobre teorias, retornos e tudo mais, eu não acho que Vander, Warwick, ou seja lá como ele será chamado neste universo de Arcane, será descartado. Ele é uma figura monstruosa, importantíssima, não só em sentimentos das personagens principais, mas também para a questão bélica desse universo tão atordoado politicamente quanto é o da animação Arcane. Então acredito que ele pode ter sido stunado, paralisado com a explosão que aconteceu no final do episódio 6, porém não derrotado ou morto. Mas Isha, que foi a criança que disparou, que teve uma atitude totalmente altruísta para tentar salvar aquela que ela gostava, o Vander de si mesmo e acabar com aquela situação caótica. Ela teria morrido também? Ela sendo claramente uma inspiração de um campeão também de League of Legends, será que ela terá o seu corpo reconstruído tal como Vander foi? Só que no caso dela, ela vai virar uma criatura fofinha, peludinha? Não faço a menor ideia se já tem 30 pessoas teorizando sobre isso, mas me ocorreu enquanto eu estava editando esse vídeo. Eu não quero muito me alongar em história, eu quero fazer uns comentários mais rápidos de percepção, e aí com o vídeo final dos todos 9 episódios lançados eu sou um pouquinho mais prolixa, como eu fui no primeiro lançado sobre a primeira parte, mas eu acho que a Arcane conseguiu trazer algo que é difícil de fazer, que é uma barriga, ou seja, aquela história que tá na meiuca entre o começo, a abertura, que geralmente é impactante, e o final, que sobe bastante também pra impressionar, que foi muito bem feita. É um vínculo que fala por si só, que tem grandes ápices e termina num gancho sensacional. O grupo da Ambessa, que foi traída pela Kate, também estava ali em ataque, e a Ambessa furiosa. Se a besta sobreviveu, se o monstro Vander sobreviveu, sinceramente, ele vai estar em péssimos lençóis, porque a Ambessa vai estar, ela sim, com sangue nos olhos, mas de uma maneira bem mais raivosa conscientemente do que o monstro Vander. Monstro Vander, Jinx, o que a Ambessa fará, como será a posição da Kate agora que a sua traição, a posição que ela tinha assumido, foi revelada. O próprio Singed e suas experiências e o que ele pode fazer com a possível sobrevivência do Vander. O que vai acontecer com o Arcano agora que o Victor está teoricamente morto, que o Jace enlouquecido fez o que fez, e o que acontecerá com Mel, a filha de Ambessa, que tá lá junto com o culto, liberou um poder bizarrão. Teoricamente ela é uma criança de um relacionamento secreto da sua mãe. Qual uso que isso vai ter no que a gente já tá tendo de história, desenvolvimento, incluindo Piltover e Zaun, ou se isso vai ser, como eu disse, uma coisa paralela para ser desenvolvida depois? Não sei, mas já temos muitas pontas e agora sim que precisam ser respondidas em 3 próximos episódios que saem no próximo sábado, então daqui a pouco a gente volta e comenta todos eles. Comente aqui embaixo o que você tem achado de Arcane, quais são suas impressões sobre esse segundo caótico e triste, dramático pedaço da segunda temporada final dessa animação, e a gente volta. Continue aqui, se inscreva, continue ativando as notificações pra gente falar de final daqui a pouquinho de Arcane, e aí sim, final de vez. Espero vocês nesse e em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!